Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Ana, Flávia, Ive, Uel, Lu, Adriana, todo mundo chegando. Bom dia. Bom dia, Lu, companheira poderosa. Bom dia. Bom dia. Amor, você quer escrever aí? Ou quer que eu Já escreva? tô, Tá já escrevendo? tô. Bom dia, Má, Paola. Bom dia. Então, lembrando que nós estamos no capítulo 6, né, que é o capítulo que se chama As Lições de Amor. E estamos na sessão 4, que se chama A Única Resposta. Nós vamos começar hoje a leitura do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, vamos nos unir aqui. Eu separei uma oração para hoje. É uma oração muito linda, que faz parte, para quem está fazendo as lições, ela faz parte da lição de hoje, né, que é uma lição muito rica, que é a lição 184, que se chama O Nome de Deus é a Minha Herança. Aí no final dessa lição tem uma oração muito linda, e a gente vai iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor, lendo essa oração. Então vamos nos unir, vamos tentar acalmar nossa mente um pouquinho para nos manter presentes nesse agora e receber essa oração que Jesus enviou para nós através da lição 184. Pai, o nosso nome é o teu. Nele estamos unidos com todas as coisas vivas e contigo, que és o único Criador. Aquilo que fizemos e chamamos de nomes diferentes não passa de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. E estamos alegres e gratos porque estávamos errados. Nós te damos todos os nossos erros para que possamos ser absolvidos de todos os efeitos que os nossos erros pareciam ter e aceitamos a verdade que nos dás no lugar de cada um deles. O teu nome é a nossa salvação e libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unicidade, que é a nossa herança e a nossa paz. Amém. Amém. E é isso. Obrigado pela presença de todos, desse despertando
com Olhos do Amor, lembrando que nós estamos na sessão A Única Resposta, sessão 4 do capítulo 6, que é o capítulo que se chama As Lições de Amor. E nós vamos iniciar lendo, dando continuidade, né, na leitura de ontem, e hoje a gente inicia pelo parágrafo 3. Então vamos lá, porque essa sessão é uma sessão que tem trazido bastante reflexão para a gente. Tamo junto. Vamos lá, então. Parágrafo 3. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Então, isso é muito, vamos dizer, confortante, né? A gente poder se lembrar, né? Traz para a gente um alento, né? De que todas as nossas orações são atendidas, né? Então, às vezes, o ego grita tão forte, tão alto na nossa mente, que a gente não consegue escutar a resposta silenciosa do Espírito Santo. Parece até meio paradoxal, né? A gente falar de escutar a resposta no silêncio. Mas sim, né? O Espírito Santo é essa voz silenciosa na nossa mente. E ele responde a todas as nossas orações, a todos os nossos pedidos, quando a gente acalma a nossa mente e se lembra, né, que o Espírito Santo, ele está na nossa mente. E é ali que vai vir a nossa resposta, né? É óbvio que a resposta vem através dos nossos irmãos, através, né, das nossas preferências aqui no mundo, quando a gente realmente está disposto a escutar a sua voz. Então, é muito lindo. E ele coloca ali o agora em itálico, né? Lembrando que o Espírito Santo fala conosco no momento presente, no agora, né? O Espírito Santo não fala com a gente, né, no passado, em algo que já passou, ou em algo que ainda vai acontecer. Não, o Espírito Santo fala conosco agora, no momento presente. Então, quando a gente pergunta algo para ele, e vamos lembrar que quem pergunta sempre é o nosso ego, né? A resposta do Espírito Santo é no momento presente, é no agora. Nossa, isso é tão importante. E aí, falando sobre o silêncio, né? E muitas vezes a gente se confunde achando que é um silêncio externo, né? Que a gente precisa. Uhum. Às vezes é útil, né? E às vezes até ajuda. Mas às vezes não dá, Uhum. né? Então, realmente é um silêncio interno, né? E para esse silêncio acontecer, a gente precisa dar alguns passos, né? A gente precisa aprender Uhum. a escutar essas vozes estridentes, né? Que são nada mais são do que pensamentos que vêm equivocados, né? E, e ir mesmo entrando em contato com eles e
e em contato com os sentimentos, né, que eles trazem, né, que aí é o teu estado interno, que aí é que muitas vezes a gente, na maioria delas, é que a gente se toca, né, que você está equivocado, eu estou equivocado aqui, e, e, Uhum. e aí você começa a olhar, né, para esses pensamentos, esses sentimentos, vai entregando, né, vai entregando mesmo com essa intenção de entrega mesmo, né, de, Uhum. de desidentificação com esses pensamentos, né? E isso, gente, é assim, ó, é muito rápido, sabe? Que acontece, né? Você não precisa nem muito tirar um tempo, sabe? É ali, ó, enquanto você tá fazendo qualquer coisa, tua mente tá ali, né? Nesse processo. E aí, nossa, depois dessa entrega, assim, vem uma certeza, sabe? De que foi entregue e quase que vem um silêncio mesmo na mente, sabe? Um diminuto ali, um silêncio, Uhum. sabe? E aí a resposta chega. E às vezes essa resposta, ela vai chegar através de um pensamento corrigido, sabe? Vou compartilhar agora aqui mesmo aconteceu, né? Um pouquinho antes de eu estar, da gente entrar aqui. Uhum. Eu acordei e aí ontem é, eu assisti um negócio e tal, e teve um momento que me pegou uma fala de uma pessoa. É, e, obviamente, eu vi que era o meu ego e tal, e entreguei ali na hora. Falei, nossa, né? Parecia que era uma coisa ali que tava rolando, e beleza, passou. Quer dizer, passou e não passou, né? Aí hoje de manhã me veio de novo a mesma coisa. O mesmo pensamento que me veio ali ontem. Falei, nossa, e me deu até assim uma sensação, não sei se eu já falei aqui, mas me vem como me esquenta, sabe? E, e aí esse pensamento veio, me deu uma sensação assim, eu falei, nossa, preciso olhar para isso, né? Aí eu já estava descendo para cá, para sentar aqui. Aí eu sentei aqui. E aí, enquanto eu estava aqui tomando meu café e tal, eu, nossa, tem aqui. Será que eu tô, né, diante desses pensamentos do que aconteceu ontem, do que eu assisti ali ontem e minha mente equivocou e tal? E nossa, Jesus, acho que eu tô querendo reconhecimento. E me veio, não, desculpa. E enquanto eu estava aqui tomando café, me veio uma palavra: reconhecimento. Falei, uau, é isso. Tô querendo um reconhecimento aqui. E, gente, e depois eu ainda tô recebendo, mas eu vou compartilhar isso, porque isso é muito legal. Uhum. Através dessa palavra, reconhecimento, né, que eu tava querendo algum reconhecimento, aqui no mundo mesmo, né, é bem prático isso que aconteceu. Falei, nossa, gente, me caiu um download, assim, nossa, que eu tô recebendo ainda esse download, assim, sabe? Eu até gravei um áudio, aqui eu tenho no meu WhatsApp um grupo, Conversas com Jesus, Uhum. né? Sou eu e ele no grupo. Gravei um áudio para eu não perder ali, sabe, o pensamento, porque eu ia ter que entrar aqui na live. E é isso, sabe? É sobre isso, sabe? Então,
não deixar passar mesmo, sabe? O que fica ali atazanando, sabe? Porque ali, esse atazanando tem um presente para você, sabe? Tem um presente para você. Porque às vezes, né, a gente condena, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas se você silenciar ali e se abrir para ver o que está por trás daquele equívoco, Hum. porque ontem, né, tudo que eu senti e hoje, a hora que voltou, não é gostoso. Mas tinha um presente para mim, né? Além de todo medo, só amor. Então, meu Deus, que gratidão, assim, sabe? É, uau, é isso, Hum. né? Então é silenciar mesmo, né? Porque cada cena, cada instante que a gente parece viver aqui nesse mundo tem um presente pra gente. Se a gente abrir espaço para a verdade. Agora, se a gente ficar nessa mente equivocada, deduzindo, interpretando o que realmente está acontecendo, então, você vai passar mal mesmo. Não vai receber o presente, né? Aí é o famoso poder de decisão é seu, né? Tem um presente aí pra você. Mas assim, gente, é um presentão que tira toda a culpa. Nossa, mas muito grande. Hum. E é É, isso. tem uma pequena sentença no Manual dos Professores, na pergunta 29, Hum, que a Lu pediu para a gente, quando desce, a gente fazer a leitura aqui, e a gente vai achar o momento certo hum, para ler, viu, Lu? Ai, manual é maravilhoso. Eu não esqueci disso, não, Lu, nós não esquecemos, né? E no terceiro parágrafo, né, essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, é a última pergunta do manual que fala quanto ao resto. Hum, hum, Quanto ao resto, né? Quanto ao resto, ou seja, né? Como é que a gente vive aqui nesse mundo, né? Sendo orientado e guiado pelo Espírito Santo. E aí tem no segundo parágrafo, ele diz assim para gente, desculpa, terceiro parágrafo, ele diz assim para gente, sentença 3: seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa. É a essência da expiação, é o núcleo do currículo, né? Então, nossa, então quando a gente entrega mesmo para o Espírito Santo, né, e fala, Espírito Santo, eu não quero mais, né, ter qualquer tipo de julgamento contra o meu irmão ou contra as situações que acontecem na minha vida, a gente está pedindo para ele nos orientar. E a hora que a gente entrega essa orientação para ele, a gente passa a não sentir mais culpa, porque quem está nos guiando é o Espírito Santo, e a base do Espírito Santo é o amor, porque o Espírito Santo é o reflexo de Deus na nossa mente. E Deus, o Deus do Curso em Milagres, é um Deus que é só amor, né? Então, mais uma vez, né, entregar, seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa, é não sentir culpa alguma. Por quê? Porque o Espírito Santo nos confirma de que a separação nunca aconteceu. E isso quer dizer a expiação para um curso de milagres. A expiação para um curso de milagres é a certeza de que nós nunca nos separamos de Deus. Então a gente não precisa sentir culpa. Por quê? Porque se não houve pecado, ou seja, nunca aconteceu separação, nunca aconteceu o pecado, nunca houve o pecado. Então, se não houve o pecado, nós não precisamos nos sentir culpados. por isso que Jesus fala, né, que não há consequências do que é feito aqui. Uhum.
é nesse lugar profundo da mente, né? Porque isso aqui tudo é uma ilusão, né? Só que, obviamente, que não é assim que a gente experimenta, né? Mas nós estamos caminhando para isso. A gente quer experimentar que isso é assim, É. né? E aí a ficha que me caiu aqui chegou aí, nesse ponto, Uhum. né? E prometo que eu compartilho aí a hora que chegar com mais certezas, porque tá, tá bom, porque ainda tá assim, sabe? Eu tô recebendo mesmo assim. Nossa, é exatamente isso. Uhum. E é assim, olha, é bem profundo. Uhum. E é exatamente isso. E agora, você falando isso, você falou na sua oração alguma coisa sobre isso, sobre as Uhum. consequências, os Sim, efeitos, sim, sim. né? E Sim, é, a absolvição da culpa, né? Porque exatamente. é isso, Exatamente. gente. É, Né? É é. a culpa que faz a gente experimentar todas as consequências que parece que a gente faz aqui nesse mundo. Na verdade, o que é real para nós não é esse mundo, mas é a culpa. Ela é Uhum. muito real na mente, É, né? exato. Então, a culpa ela faz você sentir todos os efeitos desse mundo, né? Aí entra a tal da causa e efeito, que se faz aqui se paga. Entra É. todo o lero-lero desse mundo aqui, Uhum. né? É. Mas o que na verdade é o que tá mesmo, o que é muito verdadeiro na mente é a culpa, né? Uhum. Quer dizer, verdadeiro entre aspas, né? É, Uhum. porque também é ilusório, mas que a gente acredita mesmo é nessa culpa. Então, na verdade, né, dentro aí dessa, nossa, desse lugar na mente, a gente não acredita no mundo, a gente acredita na culpa, É, exato. né? É isso mesmo. É Nossa, isso mesmo. perfeito. Uhum. A Lu escreveu aqui: Nossa, Lu, antes de entrar na live, eu tinha acabado de receber para ler a sessão 3 do capítulo 17, Sombras do Passado, confirmando o que você trouxe agora. Tá tudo ligado, né, Lu? É isso aí, Lu. É uma mente una. É isso, meu amor. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Parágrafo 4. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. Hum. A não ser que acredites, não estarás do seu lado. E o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado. Porque o corpo não é parte de ti. Eu vou repetir. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança
abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. Uau. Hum. Nossa, Vou botar. gente. Acho que podia ler o 5, porque ele vai continuar aqui, né? Pode ler, amor. Mas você quer ler alguma outra coisa? No parágrafo 2, Ah, só o comecinho, né, só para a gente, como ele trouxe aqui essa situação do medo, né? Ó, se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo porque estás a favor de uma aliança de medo. Logo no comecinho do parágrafo 2, Jesus diz assim para a gente: quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Então é isso, né? Então a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre o corpo depois, né? Que é um escudo de proteção do ego muito forte, um dos principais escudos de proteção do ego, vamos se dizer assim, né? Para ele fazer com que a gente tenha certeza de que a gente é um corpo e não um espírito, né? Então o corpo é um aliado muito forte do ego, né? Então, né, um escudo, vamos se dizer, de proteção do ego que traz muito medo para a gente, né? O corpo traz muito medo, né? Porque uma vez que a gente está identificado com o corpo, né, a gente vê a nossa finitude, a gente vê a nossa fragilidade através das doenças, tudo, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, né, e ver qual é o propósito que o ego faz com que a gente acredite que a gente é um corpo, né? E depois, né, a gente sabe que a gente entregando o nosso corpo para o Espírito Santo vai usar o nosso corpo com um propósito totalmente diferente, né, do que o nosso ego quer que a gente use. nossa, meu Deus, gente. Uhum. É, isso tá no balaio também aqui do que eu recebi. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas vamos ler o quinto parágrafo, amor. Nossa, perfeito. Então vamos lá. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Eles aqui é simbolicamente o ego e o corpo, né? Uhum. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se as considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E além disso, de que o corpo é mais real do que a Uhum. mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. Uhum.
Nossa, gente, que coisa perfeita. E é isso que a gente estava falando, né? Então, assim, o ego, né? A parte tem um grupo, né, de leitura e elas estão lendo, né, um PDF do Ken Wapnick, que é o Milagre versus Mágica, Mágica. né? Então é isso, o ego, né, é esse ilusionista, vamos se dizer, né, que quer fazer com que a gente fique preso no mundo e a gente não volte para nossa mente aonde a correção tem que acontecer, Hum. né? Então são os truques do ego, né? Isso são os truques do ego. O mundo é o truque do ego, o É corpo, tudo que parece ser externo, né, amorzinho? Assim, então, por exemplo, o corpo, o né? corpo, O exato, corpo e o mundo é a mesma coisa. exato, Corpo, mundo e exato. tudo aquilo que a gente parece ver. O ego, ele sempre Uhum. vai te trazer, então é aqui, é tudo o que você faz, olha, vê bem o que você está fazendo aqui e o que você está fazendo mesmo, né? O que você está fazendo com o corpo, o que você está fazendo com o mundo, o que você está fazendo é fora, 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 fora. fora, né? Exato, E o exato. Espírito Santo tá te chamando. Vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro, né? Exato, E assim, exato. né, gente? A gente, simbolicamente, a gente fala que fora e dentro, mas não tem nada fora e dentro, é tudo dentro da mente, tá? Mas é que Uhum, a gente usa didaticamente isso só para ficar um pouquinho menos complexo toda essa uhum. complexidade do ego, né? Mas na Exato, verdade é tudo na mente, né? exato. Não tem fora. Mas para poder ficar mais claro para a gente compreender, é como se estivesse fora e dentro, né? Perfeito. Então, o ego ele sempre vai puxar. Então, as consequências aqui no mundo. Então, e o Espírito Santo está sempre te chamando para dentro. Não, olha, não, olha, é dentro, né? Uhum, E aí, com esse treino, né, quando você tem um sim, você começa a cada vez mais viver dentro da mente, sabe? E você começa a ver as coisas, mesmo que é, não as coisas aqui fora, mas as coisas dentro da mente. Você uhum. começa a viver dentro da mente, sabe? É. Então, como isso? Tudo que parece que você está fazendo fora, na verdade você está olhando o que está motivando dentro, sabe? Uhum, Então, e aí é onde tem a correção, não é fora. Por isso que Jesus sempre fala no livro, né? Eu não quero, você não precisa corrigir o seu comportamento, né? Você tem que corrigir a sua mente, os uhum, seus pensamentos, né? Enfim, ele fala tá. muitas vezes isso. Uhum, Então, com esse treino, a gente acaba mesmo voltando. Então, assim, o que que é os três passos do perdão, né? Você tá aqui, parece que tá fora, algo acontece, você tem a sensação, o sentimento, você, segundo passo do perdão, volta para dentro com o que parece que aconteceu fora, o que que você sentiu, uhum, que você sentiu, volta, volta para dentro, uhum. né? Então, É. então aí, e com esse treino do perdão, Uhum, você, o que que você acaba vivendo mais, ficando mais dentro do que fora, né? Fora. uhum, Então, aí você começa a ver as coisas, né? Mais rápido. Por isso que às vezes a gente tem a sensação de que a gente volta mais rápido, né, de um desconforto, né? Muitos estudantes relatam isso, né, que com o treino a gente vai voltando mais rápido aí dos buracos, né, dos uhum. buracos que a gente cai, né? É. Então, coisas que às vezes a gente ficava muito mais tempo lá equivocado, a gente já começa a voltar mais rápido. Por que isso? Porque a gente está mais treinado já a estar mais focado na mente do que no mundo. No mundo, no sentido assim, culpando o mundo, culpando teu irmão, culpando o que está acontecendo lá fora, né? Porque isso é Uhum. distração. É.
Perfeito, perfeito, amor. E aqui ele traz aqui de uma maneira muito implícita, ele traz também a crença de que o corpo comanda a mente, né? É, nossa. Isso é outra armadilha do ego, né? Uhum, Na verdade, né, a mente comanda tudo. Então, até a gente já trouxe aqui em algum momento sobre a gente olhar para o nosso corpo de uma maneira neutra, uhum, né? E aí sim, o Espírito Santo usa o corpo com o propósito de comunicação, vamos se uhum, dizer assim, né? E o ego continua, né, nos persuadindo, vamos se dizer assim, de usar o corpo como se fosse a nossa verdadeira identidade. uhum, Você é um corpo, você não é uma mente, uhum. né? E é exatamente o oposto, né? Então, o que Jesus está trazendo aqui para a gente é exatamente o oposto. Você não é um É, corpo, é, você não é esse ser limitado. é. Você é uma mente, você é um espírito criado por Deus Ponto. eterno, É. eterno, né? Por isso que Então, às vezes aquela mente corpo são, não faz sentido. Porque uhum, não tem corpo. Mente uhum, sã, sua experiência é sã. Pronto. uhum, E aí, sua experiência não importa se é com o corpo, se é com o mundo, se é com seus irmãos. É isso, você já está dentro da mente, né? E a partir do momento que você sabe que você é uma mente, você não é um corpo, você uhum, não é esse mundo, você não é, sabe? uhum, Então, é muito legal isso, né? Não que seja errado, é uma forma didática de explicar, né? Mente sã, corpo são e tal. É uma forma didática só para poder dar um passinho para essa abstração, né? uhum, Mas na verdade é isso, né? uhum. Na verdade, é isso, assim. Então é muito legal, né? É isso. Nossa, Perfeito. Nossa, perfeito, né? que legal, que lindo. Lu, em algum lugar do livro, Jesus Essa até chama o coisa. corpo de coisa. Adoro. É isso mesmo. E Uhum. isso, né? Isso que nós estamos falando, óbvio, não quer dizer que a gente não vai cuidar do nosso corpo, não é Não, nada disso, não. tá? Não é nada. É só para a gente começar a nos se desidentificar, vamos se dizer assim, né? Com achando que a Com gente é esse esse corpo, porque aliado do ego, né? e Como ele disse aqui, né? exato, Porque exato, se a né? gente for bem honesto, né? A gente passa o dia inteiro, né? Se deixar fazendo com que esse corpo se sinta bem, né? Uhum, Sempre com a mente ligada e grudada nisso, né? Sempre numa melhoria, 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 com o propósito de melhoria. Melhoria, melhoria, melhorar, melhorar, melhorar. E nunca vai acabar, uhum, né? Então aqui a gente, obviamente, não estamos falando nada de, uhum, de largar nada. Como não é? Vai largar o mundo, né? uhum. Não, você É. continua, mas você continua dentro da mente. Qual é o propósito disso? O que está te motivando a fazer isso, né? Perfeito, perfeito. É isso, que Nossa, acho que o que a gente deveria entregar, agora que eu vi 20 ó, para como passa as o 8. tempo, é. Ô, Ana, e a Ana me perguntou aqui pelo Instagram, né, sobre a oração do perdão, que ela não conseguiu achar. Então, Ana, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar a oração de perdão lá. E se você quiser, eu encaminho no teu Instagram também, tá bom? Então Ui, vamos então. amores, é isso. Vamos Uhum. juntos. É, Vamos juntos. Nossa, que delícia poder estar aqui, uhum, é, né? Compartilhando isso e reforçando, né, gente? uhum, E reforçando. Que alegria. é, Ai, só preciso comentar, gente. Ontem a gente teve o nosso primeiro dia lá do Clube do Livro. E, uhum, nossa, foi tão gostoso. Foi muito bom, muito bom. Né? A gente uhum, começou ontem a ler aquele livro Cure-se através da Paz, do P.K. Nesbitt. É um livro muito legal. Mas, enfim, como não é sobre livro, foi uma delícia o encontro. Né? uhum, Foi muito gostoso.
Então, como é gostoso a gente, né, assim, se reunir mesmo para lembrar, Uhum. e são só oportunidades mesmo da gente se lembrar quem a gente é. Então é Isso, isso. Só sinto de compartilhar isso. é isso aí. É isso, amores. Um beijo, fiquem com Beijos, Deus e até um amanhã. lindo dia. Até amanhã. Beijos, obrigado, pessoal. Tchau.